Então vamos começar a nossa reunião hoje. Estamos em 1 Coríntios capítulo 10. E o texto começa muito interessante, porque Paulo começa assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato. E aí ele continua narrando, mas é interessante que ele chama essas pessoas de irmãos, né? E talvez se a gente tivesse uma igreja, se estiver pensando numa igreja tradicional, uma igreja normal, e a gente tivesse esse monte de pessoas com esses problemas que eles tinham, certamente a gente teria dificuldade de chamá-los de irmãos, né? Porque Paulo, ele os coloca sobre a mesma, não se de igual, né? Se coloca de igual com esses irmãos. Mas vamos lá, outra coisa importante é que Paulo vai se reportar aqui no capítulo 10 a um fato ocorrido com o povo lá na saída do Egito. É importante a gente voltar lá para entender bem o que ele está querendo dizer, aonde ele está querendo chegar. Ok? Então nós vamos ler, depois a gente comenta. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Nós vamos até o 11, até o 10, só depois a gente continua. Né? Então, a grande questão aqui, nós falamos, o Marcos falou muito bem no capítulo 8, se não me engano, sobre o critério. Né? Qual era o critério? Qual é o critério da vida cristã? Senão o próprio Cristo. Quem devemos seguir na nossa caminhada cristã, senão ao próprio Cristo? E eu creio que ele está se reportando aqui a essa história dos antepassados, provavelmente pelo comportamento, pelo comportamento que eles tinham diante da religiosidade e da espiritualidade. E a gente vai vendo já desde o primeiro capítulo até agora. Então, essa história que ele se refere, e que eu acho que a maioria aqui deve conhecer, foi o que aconteceu quando o povo saiu, estava lá no deserto, e Moisés subiu ao monte, né, onde ele receberia de Deus, onde ele teve um encontro com Deus, e Deus ali iria, estava passando a Moisés, Moisés as tábuas da lei, né, onde Deus mesmo escreve com as próprias mãos, com o próprio dedo, como diz lá o texto em Êxodo 32. E enquanto Moisés estava tendo uma experiência com Deus, uma experiência real com Deus, o povo estava no acampamento,
demorando, eles chegaram para Arão e pediram a Arão que... Primeiro reclamaram que Moisés estava demorando muito, tal, que eles queriam um Deus para adorar, porque esse Moisés não era muito confiável. Enfim, aí o Arão pegou e falou, bom, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vocês ajuntem aí os brincos, né, pulseiras de ouro que vocês tiverem, e nós vamos resolver isso. E trouxeram lá então, fizeram uma oferta lá de brincos e de colares, trouxeram a Arão, e Arão pôs aquilo tudo em fogo e transformou aquelas joias num bezerro de ouro. E eles então começaram a adorar aquele bezerro. E quando Moisés voltou e viu aquela cena, né, ele ficou muito desapontado, mas Deus mesmo já havia dito a Moisés que ele ia ter essa experiência. E diz a narrativa lá também que Deus se irou profundamente, queria exterminar com o povo por conta daquilo, mas Moisés interveio, orou e falou, Senhor, não faça isso, né? Tenha misericórdia desse povo e tal. E o Senhor acabou atendendo, né, a Moisés. Então esse é o pano de fundo, essa história que o Paulo aqui está se referindo quando ele está falando dessa experiência que todos os antepassados dele tiveram. Que os antepassados tiveram uma experiência, imagine, uma experiência com Deus guiando o povo pelo deserto, tirando eles do Egito, dando maná, dando água, enfim, dando sombra, dando água, dando comida. E eles, então, de repente, começam a se lembrar, ou melhor, se esquecem completamente dessa experiência com Deus, né? E começam, desejam outros deuses. Isso é interessante a gente discutir um pouco sobre a expectativa que é a religiosidade, né? O que é a espiritualidade nesse contexto, e trazendo para os nossos dias, né? Como isso pode ser comparado com o que acontece hoje, quando nós vemos as pessoas buscando a Deus de uma maneira equivocada, né? Então está lançado aí as perguntas, se alguém tem algum comentário, e a gente vai trabalhar em cima desse contexto. O que ele quer dizer que todos eles estiveram sob a nuvem? Porque havia uma nuvem, o Marcos pode explicar melhor, ele é mais prático do que eu, o Marcos é mais... Então a pergunta é o que era essa nuvem, né? Então lá na experiência do Êxodo, a nuvem era a própria presença de Deus, Deus que ia acompanhando o povo, dirigindo o povo, representado por uma nuvem que ia na frente do povo, né? E o povo ia seguindo, indicando o caminho. Indicando o caminho. Né? E a graças nuvem, à maldita nuvem rodaram 40 anos em círculo. E a nuvem dava sombra. Não era só fazer sombra, né? E a nuvem dava sombra também. Ela guiava, dava sombra. Então, uma experiência mística, né? Uma experiência da presença de Deus ali com eles. Fora o maná, né? Maná. Eu nunca entendi. Na Bíblia diz que o maná caía do céu. Era isso? Chovia. O maná que eu vi é um pão, né? Mas a neve não é nem um pó. Não, eu sei, foram 40 anos caindo maná do céu, né? Pelo que fala a Bíblia ali. Não é uma coisa assim que aconteceu um dia, não. Foram 40 anos caindo maná do céu. Engraçado que não podia guardar o maná de um dia para o outro, porque ele
Tem esse lance, né? Tem esse... Devia ser mesmo uma O que era isso, assim, né? Tem algum dado científico, alguma coisa que alguém escutou alguma coisa sobre isso? Não deve ser Nada. o pão que a gente conhece hoje, né? Eu tava uma pessoa culinária, cara. Depois da noite você. Ele só tava pensando como é que lindo nos castelos. Eu achei legal também que ele fala que Cristo os acompanhava, né? Essa rocha era Cristo. Teve o lance lá de tirar a água da rocha, é isso? Por isso que ele faz isso. Então, agora vamos tentar entender isso. Né? Por que aquele povo que teve essa experiência foi atrás ou quis outros deuses? Ou quis adorar um outro Deus, ou se tinha? Como é que a gente pode interpretar isso, né? Trazendo também isso para os nossos dias? Eles estavam no Egito sendo massacrados, certo? A partir do momento que eles tiveram liberdade e alegria, e estavam livres deles, o ser humano é assim, pelo menos a maioria, vai. Quando está tudo bem, o cara se esquece de Deus, né? Está tudo mil maravilha, saúde, dinheiro, felicidade, alegria, o cara tem. Só se lembra na hora ruim. Então acho que foi o que aconteceu com esse povo aí. Quando eles saíram do... Não, foi o contrário. Né? Não, eles saíram da escravidão. Eles já estavam cansados de ficar no deserto. E esqueceram todas as coisas que Deus tinha feito para eles. Abrir o mar, matar o pessoal lá, libertá-los de uma forma excepcional, extraordinária. E porque o cara demorou um pouco, já começaram a falar, pô, esse Deus, será que ele vai mesmo voltar aqui e falar alguma coisa? Eu acho que o ser humano, ao contrário, esquece muito rápido as coisas boas, entendeu? E quando se vê numa situação ruim, apela para tudo quanto é lado, entendeu? Eu não sei, eu vejo mais ou menos assim. O lance dos caras, porque eles fizeram um bezerro, já começaram a adorar um bezerro de ouro. E tomar vinho, e festa. E falaram, pô, vocês já se esqueceram de tudo que Deus fez? Vocês sofreram, é justamente isso que eu Mas quero era jogar. ouro para dar com pau, hein? Para não dizer. Não sabe o tamanho do bezerro, né? Mas o que me impressiona também nessa história é Arão. Porque Arão que devia conduzir, falou, vocês estão Tudo errado. tudo errado. Mas é que até ele Mas tentar quando sustentar, que ele era grave, cara. Ele foi. Agora eu conheço. Moisés, que era grave, né? Esse era bom de lá. Isso era bom. Mas se você ler a história lá do começo, né, você vê que quando Deus escolheu a Moisés e a Arão, né? O Arão era irmão de Moisés e Deus o colocou porque Moisés estava com um monte de história de que não sabia falar, de que tinha suas dificuldades. Então tá bom, então eu vou pôr Arão para te ajudar, né? Imagina. Então Arão presenciou mais do que ninguém dessa experiência com Deus que Moisés teve, e eles estavam tendo ali, né, e conta a história lá que eles já arranjaram lá uma roupa toda bonita pro Arão, né? Então ele Quando o gato Perdeu a cabeça. deve ter subido. Começou a filmar o cara. Passou na internet. Online. Os caras já veio tudo bonitinho. Antes vinha de bermuda. Já começa a defender o dízimo para criar o bezerrinho, né? Quem não chora no O mano. gato saiu, os ratos fizeram a festa. Será que o poder subiu na cabeça do Arão? O que aconteceu com ele? Ele ficou quanto tempo? Não tenho esse... 40 dias? Não. Que Moisés subiu ao monte lá. Tanto é que tem aquela cena, né, do Moisés quando chega tirando as tábuas na cabeça de todo mundo. Ele primeiro mostra e depois mostra. Decoraram? Tem um filme. Monty Python, É, do Monty Python.
estava no poder. E isso, achavam que Moisés tinha morrido, que não descia. É mais ou menos o que vai acontecer em Cuba. Agora que morreu Fidel, Moisés, na hora que sumiu, que era o chefão, todo poderoso, turma. Então, o que eu acho que a gente pode ir interpretando aqui, eu acho que são essas atitudes, né? A atitude do Arão, a atitude do povo, como que a gente trazendo para os nossos dias hoje, né? Para a nossa religiosidade, para a religiosidade do povo hoje, a gente parece que vê a mesma coisa, né? Nós vemos pessoas que perdem, estão na liderança espiritual, mas que perdem o critério. Né? O critério deixou de ser Deus. Né? Perderam o critério. E a intenção dos adoradores, né? O que os adoradores estavam querendo. É porque quantos pastores hoje que não fazem bezerro de ouro, mas fazem vara de Arão, Fazem água santa de Israel, exato, cruzes, e fazem um monte de outras simbologias, que não especificamente um animal, né, de ouro, mas que as pessoas depositam toda a sua fé e esperança naquele negócio. aquele objeto. Então, tem os dois lados, né? Tudo bem, tem um líder que aproveitou da circunstância, mas também tem o povo que pediu, né? Sim. E parece que a ignorância... Se a gente pedir para você, vamos fazer um bezerrinho, você, tudo bem, é culpa do povo. Não. Exemplo, para mim, eu sou uma churrasquinha. Só se for sacrificado... Não, alguém passar. Você fica com a parte de Eu Levi. fico a parte de Levi. Não, mas realmente, o povo acabou indo, ele teve a parte da culpa dele, mas ele foi levado também a isso, né? O clamor aí do povo. O clamor do povo. O povo queria a resposta rápida. Ó, Moisés está demorando muito, vamos resolver rápido aqui o nosso negócio. E eu acho O cara interessante. não foi firme, né? O Arão não foi, ele perdeu o critério. Mas aí só uma colocação, porque o João tinha falado uma coisa e agora você, mãe, já está falando outra, eu estou aqui pensando. Né? O João, a posição dele é o seguinte: a mão de ferro saiu, ficou o povo sem líder, sem chefe e virou rosaria. Aí faltou o dono lá O cacique. faltou o cacique, né, os ratos tomaram conta. Essa é uma leitura que a gente pode fazer. A outra leitura é essa que a gente está debatendo agora, a relação de Arão com o povo. Né? Arão também era um líder. Né? Arão era o porta-voz de Moisés. Então ele também era um líder. Não é que Moisés saiu, e eu acho até que Moisés era mais banana do que Arão, mas enfim, essa é outra história. O que eu fico pensando é o seguinte: essa relação que tem o poder, não vamos discutir o poder, mas dentro desse esquema, de que a Mônica perguntou, se pedir para fazer uma besteira aqui, se o Sérgio não vai topar. Né? Às vezes o poder é inebriante nesse sentido. Né? O cara fica meio como um Narciso. Narciso é aquele da mitologia grega que olha no espelho d'água, se acha lindo, mergulha e morre. Né? Tem essa relação narcisista com o povo. O povo pede e o cara responde no mesmo diapasão, como se fosse o Narciso e o espelho. Porque no momento que ele atende o povo, ele é tido como... Ele atende o povo porque já está nele atender o povo e ele já cedeu. Exatamente porque ele colocou a roupa nova, porque ele assumiu a oposição. Todo esse jogo de poder, ele finge estar na liderança sendo liderado. E sendo liderado, ele assume liderança e fica um grande circo onde você realmente perde o sentido. E eu acho que é isso que
Paulo está chamando de idolatria. Aí entra na questão de idolatria. Porque o Narciso, o Caetano tem uma música que diz, né? Narciso acha feio que não é espelho. O que é o Narciso? É aquele cara que se idolatra. Ele se ama tanto que ele é o cara mais bonito no mundo e ele morre pela beleza. Então não tem ídolo maior na vida do que eu mesmo. E essa relação de povo-Arão é uma relação narcisista. Aí ele fala, o povo se assentou para comer e para se divertir. Numa relação absolutamente de desfrute dessa relação que eu estou chamando de narcisista, nesse poder onde, olha, vamos fazer um bezerro? Vamos! E a coisa, não é que falta liderança, a liderança é isso. Né? Então, às vezes, parece que hoje, dentro da igreja, tem muito desse jogo de eu estou lá pregando, mas um amigo meu foi numa igreja, não sei qual é, e o cara estava pregando e falou, olha Marcos, eu nunca vi uma pregação mais legal. O cara pregando sobre Jesus, sério, lendo os textos, analisando cada ponto, um silêncio na igreja pentecostal que as pessoas estavam dormindo. Aí ele falou, estou perdendo o controle da minha população. Aí ele começou a dar os gritos de ordem. E nós vamos amarrar o diabo. Aí a congregação levantou. Aleluia, glória a Deus, e fogo do céu, e aí fogo, e aquela barulheira, e pá. O que ele fez? Um jogo narcisista de poder. Porque ele viu que o assunto intelectual ou uma análise mais séria do texto, ele perdeu o povo, não dá ibope, não tem festa. Ele falou, opa, tem que mudar, eu tenho que usar retórica para chamar o povo. Então ele fez o jogo da idolatria. Então eu creio que Paulo tem a idolatria do santinho, não sei o que, é uma situação, mas a maior idolatria, no meu ponto de vista, é essa relação narcisista que se tem no poder. Onde o poder é esse jogo de faz de conta. Então, mas acho engraçado que ele, parece que assim, o líder era o Moisés, agora ficou ele. E ele não chamou para a figura de Deus, né? Isso, porque o Narciso acha bonito ele. Mas ele atendeu ao... mais ou menos o que eu entendi é que nessa hora, ele no jogo desse poder, ele trocou ideias com o povo. Ah, tudo bem, vamos lá. Porque o Narciso acha bonito assim. Vamos... E aí Deus realmente sai da jogada, porque quem ele olha no espelho é ele. Ele já não olha Deus. Ele não está diante de Deus, está diante de si mesmo. O si mesmo no povo. Mas o isso povo eu acho olha... legal da gente trazer pra gente, né? Sim. Porque eu acho que é a mesma situação do ganancioso, do egoísta. Mas olha o versículo 1 antes, ó. Ora, estas coisas nos tornaram exemplos para nós, a fim de não cobiçar as coisas más, como eles cobiçaram. Ele começa a falar de cobiça, que é a idolatria, aí ele entra na idolatria. E a idolatria, em vez de ele falar do bezerro de ouro, ele fala de sentar para comer e se divertir. Então, em vez de ele apontar para a figura do ídolo, ele diz que o ídolo Pode ser várias coisas. É a diversão, é a bona, e a cobiça por essas coisas. Mas essa cobiça, no fim, é uma cobiça que você descarta a Deus e fica simplesmente no oba-oba de uma falsa religiosidade, de satisfação desse jogo. Marcos, aqui nesse... Só estou tentando para... Né? Não, é perfeito. Nessa fala aqui, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar as farras, ele não está fazendo uma referência talvez à ceia aqui, porque depois ele fala da ceia, no sentido que o comer era uma coisa de Deus para caramba, que era o maná, né? Então eles estavam numa referência de proximidade com Deus, mas ao mesmo tempo saía dali e já ia para a Gandaia. Se bem que aqui ele está se reportando ao texto de Êxodo. A história lá, eles fizeram isso. Sim, mas eu digo, Fizeram uma festa. Você sabe que comer junto, antigamente, né, no Velho Testamento, era um símbolo de aliança. Né? Então era aliança com esse novo estilo de adoração ao bezerro. Né? Não sei se tem a ver. Mas eu acho também que, embora eu acho que o Paulo está fazendo esse jogo de
trânsito, ao mesmo tempo que ele está jogando lá para trás, como o Sérgio falou, e falou, olha, eles comiam e bebiam, e aí comer não é comer, não é ceia, né? Acho que é comer na gandaia mesmo. Na festa. Comer na festa, ele está chamando de idolatria. Mas ele já está falando, vejam que existe uma diferença entre esse comer e um outro comer que nós vamos falar no capítulo 11. Então, no capítulo 11 ou mais à frente, ele já lança o ágape ou a ceia, que é o comer e se divertir, mas não narcisista. Aí entra a referência divina. Então, mas nesse momento ele está falando, ó, existe uma forma de estarmos juntos, uma forma de congregação, que é essa, que é idólatra. Que é quando não existe nenhum tipo de relacionamento do divino aqui. A gente cai na verdade. Embora sendo religioso isso, mas é uma religiosidade idólatra. Agora, depois ele aponta para uma religiosidade, uma ceia onde é um ágape. Aí come-se, bebe-se com outro sentido. Ele não está jogando, eu acho, a palavra comer e beber à toa, porque comer o pão e beber o vinho. Mas aqui ainda é comer e beber. Porque mesmo para eles lá, o comer era uma comida que vinha de Deus, né? E o beber também, né? Isso. Então era uma coisa, vamos dizer, sagrada, o comer e beber, e aí só que ali encerrava e eles levantavam e iam. Não, mas o comer também era gandaia, idólatra. Porque eu posso tomar, tem que ver o que eu vou falar, nós não podemos tomar o pão indignamente. Ainda que eu esteja na ceia do Senhor, eu posso praticar idolatria. Então, nesse sentido, ele está preparando um ambiente. Aqui ainda não estava lá, tá? Como o Sérgio falou, está no registro histórico ainda. Então, nós temos aí essa maneira de a gente ver esse texto, né? Trazendo para nós isso. Qual é a maneira como nós nos relacionamos com a religiosidade? Nós perdemos, nós não, né? Mas o que nós vemos é que muita gente já perdeu o critério, já não é Cristo mais. Mas entra a idolatria, ou a idolatria no líder, ou a idolatria na denominação, né? E onde se perde a figura de Deus completamente no segundo plano. É onde o holofote está voltado para o poder. Né? Se você não é desta religião, você não é legal, você não vai para o céu. Você, então, se joga uma luz, né, sobre o líder, né, sobre o apóstolo, sobre o bispo, enfim. Que o que ele falar, está falado. Não importa se o que ele fala não é aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Deus fala. Né? E as pessoas... como Arão. Arão fala aquilo que o povo quer ouvir. Né? Essas lideranças estão falando aquilo que o povo quer ouvir. O povo quer cura, então vamos dar cura para eles, vamos falar que a gente cura. O povo quer resolver o problema, vamos fazer uma semana de jejum e vamos resolver o problema. Também tem os dois lados, o lado do poder, não quero perder o poder, então eu vou fazer aquilo que agrada o povo, e vamos fazer aquilo que o povo está pedindo. O povo quer bezerro de ouro, vamos fazer bezerro de ouro. O povo quer benzer, vamos benzer. O povo quer... Mas até pelo manter esse poder, o cara só se mantém no poder ou militarmente, né, que a gente fala em posição, ou agradando o povo, fazendo o que o povo quer. Só que muitas vezes o que o povo quer não é o que é o bom para o povo. Né? O cara às vezes não quer ir trabalhar, o cara quer boa vida, quer se dar tudo isso para essa sociedade para se manter no poder. Né? É uma forma de poder. E a outra é aquela ruim, mantém, mas acho que duas maneiras de se manter aí. E a pergunta que eu trago é essa: qual tem sido a minha motivação? Né? Quer dizer, eu estou seguindo o critério ou estou sendo idólatra na minha maneira na minha religiosidade? Essa é uma pergunta para nós. Pensei que você fosse fazer na minha maneira de conduzir
vaidade do ego. Então, a idolatria passa a ser a satisfação dos meus desejos egoístas de prazer exacerbado, quer dizer, sem limite. Tudo que eu quero, eu tenho. Eu quero zelo de ouro, alguém tem que fazer. Eu quero festa, alguém tem que preparar. Eu quero me divertir, vamos nos divertir. Isso é chamado idolatria. Mas ele começa chamando a presença dos irmãos. E me parece que nesse momento tem uma tensão no texto. Por um lado, o irmão não é o Narciso. O irmão é alguém que é diferente. Eu sou diferente do Ari, do João, nós somos diferentes. E nas nossas diferenças a gente busca um outro tipo de relacionamento. Agora, se a gente é Narciso, a gente não é mais irmão, a gente é o mesmo. Eu e o Ari somos o mesmo, em corpos distintos, porque o que o Ari quer, eu quero, e a gente quer gandaia, e acabou. E queremos a satisfação plena de todos os nossos desejos. É diferente uma coisa da outra, né? Eu acho que essa é a grande questão. Qual é a grande crítica hoje nas grandes igrejas, nos grandes ajuntamentos? Que não existe esse tal de irmandade. Por quê? Eu entro, assisto uma reunião, Pode não falar com ninguém. falo com ninguém, me retiro e vou para minha casa. Qual é a irmandade que foi estabelecida ali? Não foi nada. Essa é a minha crítica. Também há uma outra crítica, ficar isolado é uma droga. Mas a igreja às vezes está caminhando para esse tipo de encontro que é quase outra, porque aí tem um show, né? Quem é o cara que toca mais bonito, qual é a melhor banda, qual é a melhor organização da reunião, qual é o melhor templo, qual é o melhor pregador, qual é o melhor isso aqui. É uma idolatria. Né? Enquanto não existe uma irmandade, você não pode chegar lá e falar, pô, irmão, Discutindo. né? Então, acho que A tua pergunta, eu colocaria essa. Então, Marcos, mais na prática aí, vamos dizer, a IPAB é uma grande igreja, né? Tem esse momento, que eu quero dizer o seguinte, uma igreja tipo IPAB tem várias facetas, né? Então, por exemplo, tem o momento do culto, que é isso aí que você falou exatamente, né? Que as pessoas entram, sentam e saem. Mas por trás disso também tem, além de muitas outras coisas, uma comunidade fora aquele momento tem diversas grupos ou reuniões ou atividades que as pessoas se interagem. Então, diversos momentos, assim, tipo, um exemplo, o próprio Vida Criar. Então, tem uma série de pessoas que interagem em volta disso no momento fora do culto. Tem lá reunião de... Eu acho que esse é um lado, né? Tem o lado da adoração ali, né? Eu acho que, mas assim, de qualquer forma, não teve uma vez que o Ed falou que no curso dizia assim, fulano veio aqui, encontrou com ele na rua, né? E ele falou, a pessoa falou para ele, como é que tá, não sei o que e tal. Ela falou assim, acho que a igreja tem uma série de problemas. Por quê? Porque eu não vou há um baita tempo e ninguém percebeu que eu não vou mais à igreja. Quer dizer, se você, acho que uma coisa que precisa melhorar muito nas igrejas é bem isso mesmo. E claro, tem as pessoas que participam disso e tal, mas tem as pessoas que entram e saem mesmo. Ah, sim, com certeza. E acho que é a grande maioria. Mas tem, tanto, por exemplo, a gente relativamente participa, né? Então, a gente interage bastante com a comunidade, né? Então, você acaba criando também uma igreja de irmãos que se conhecem. Se um dos seus amigos não vai uma vez, não vai duas, não vai três, você liga para ele e fala, e aí, o que está acontecendo? Mas então, a questão é que é o seguinte, talvez até seja uma outra questão. Assim, eu não sei se porque eu não sou tão ativo assim, mas você conhece todas as pessoas, todas as você conhece 50% das pessoas? Não,
É isso que eu estou falando. Quer dizer, quando você cresce demais, talvez elas tenham vários zeros, né? Mas não é um... Você não conhece... Não sei quantas pessoas tem. Não, mas eu acho que é um desafio. Eu acho que, quando eu falo isso, eu não falo criticando uma reunião tipo de... Eu falo que é um desafio que se tem lá, que não é intransponível. Até porque tem... Só não podemos nós, ao entrarmos naquele lugar, levarmos essa mentalidade idólatra. Ou seja, eu estou precisando de adorar a Deus, então eu vou na IMAP. Aí uma atitude me parece idólatra, porque você não criou um vínculo de irmandade, você não criou um relacionamento de longo prazo, você simplesmente foi lá como um supermercado para obter acessar um serviço. Acessar um serviço. Eu acho que é esse o sentido. Agora, você pode ter uma grande comunidade, com zilhões de pequenas comunidades, lá elas funcionam. Legal. Agora, se você, um indivíduo, tem esse espírito de consumidor, eu acho que você aí inverteu o polo. Essa é a minha crença. Eu tenho um louvor também, né? Que é um histórico, vai lá, então tem uma... Apesar de que não funciona, cara, o negócio de louvor na igreja, para mim não funciona. Não sei, Mas não é o momento, assim, sabe? eu acho que em tudo isso, quer dizer, tudo que a gente falou, uma das coisas que pesa é essa questão da motivação mesmo. Como o Marcos está dizendo, posso ir àquele auditório, aquela celebração, não? Mas qual é a minha motivação quando eu estou indo ali? Eu posso estar me reunindo, como provavelmente esses irmãos aqui estavam, com atitude idólatra, uma atitude, né? Lembra no começo lá, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de... Né? É para essa gente que ele está falando. Não, eu acho que mesmo eu acho que gera muito. Sim, eu acho que tem muita gente. Isso. Há pessoas que vão exclusivamente para assistir a uma pregação do Ed. Se ele não prega, o cara levanta a cara dura, subiu outro cara lá para pregar, o cara levanta e vai embora. Está errado ou não? A gente teve essa sensação assim, puta, não é o Hélio hoje. E no final a gente fala, quebra a cara, né? Porque. Às vezes. Às vezes não é que sou eu que idolatria. Eu acho que às vezes a pessoa se identifica com ministração. Estamos falando, não estamos dizendo que é errado uma pessoa ir só para. Mas não só no caso da pregação, mas no caso do louvor, o Marcos falou bem de serviço, né? Tem pessoas que estão buscando serviço só. Né? Então ele tem um melhor serviço na igreja A, onde tem uma pregação X que ele gosta, ele vai lá. Ou no Ministério Infantil. Que na verdade foi a nossa motivação, buscar o serviço. Buscar um serviço para atender. É interessante. Qual é a motivação? Agora, há de se falar que naquele ambiente de igreja, as pessoas se revestem um pouco de uma certa, não vou chamar de máscara, mas que na verdade, se você vai a fundo para desenvolver um relacionamento mesmo de amizade, você falava, putz, você achava que era um doce de candura, mas não é nada disso, entendeu? Tem muito isso, né? Na pele do cordeiro. Porque você só encontra quando a pessoa está ali arrumadinha, louvando, que gracinha. Mas a hora que você vai conhecer outra história. E eu acho que a outra história é legal, porque é o que ela é de fato, né? E você só fica sabendo com a convivência. Só com a convivência, que eu acho que você não tem falando boa noite, bom dia, oi, tudo bem? Ai, que bênção que foi esse culto. Você não consegue. Essa é a pessoa quando ela acorda. A minha avó dizia que para conhecer bem uma pessoa precisa comer 1 quilo de sal. Pois é, e é isso não. 1 quilo de sal é bastante. E tem algumas coisas na igreja, por exemplo, louvor. Louvor realmente é para adorar a Deus. Mas um dia eu estava cantando, eu sou super desafinada, né? Até tocando campainha, sai desafinada. Aí o meu filho falou, você está desafinando, todo mundo que está em volta de você desafina junto. Eu falo, não é só você que desafina, você desafina toda essa ala, mãe. Fica quieta. Eu falei assim, peraí, eu não sou cantora, não tenho obrigação de ser afinada e eu não estou cantando, eu estou louvando.
que eu pegaria aqui é exatamente essa tensão que eu percebi quando o Sérgio foi falando. Eu falei, pô, a gente está falando de igreja, e igreja é koinonia, é comunidade. E Paulo chama de irmãos. Eu creio o seguinte, nosso grupo aqui tem gente de várias personalidades. Né? Tem gente que gosta de falar mais, que nem eu, né? Fica quieto. Tem outros que falam menos, se expõem menos. Então, há um respeito dentro da nossa comunidade. Outra coisa é você ter uma relação absolutamente não de comunidade com aquele lugar. Né? Você tem uma relação absolutamente de consumo de bens de religião. Vamos usar um termo mais técnico. Você simplesmente vai lá pegar a coisa e levar embora. Essa eu acho que tem uma pessoa tímida. Não põe esse cara para orar, não põe esse cara para falar. De repente ele é um cara legal, sei lá, para cuidar da criança, do berçário, porque é uma pessoa que não tem problema. Ela pode ficar oculta e fazer um serviço, ela pode ter um grande amor. Agora, tem outros que gostam, eu acho que é isso. Comunidade é isso. Tem um cara que vai para assistir, mas ele, mesmo que esteja assistindo, ele está com espírito comunitário. Eu acho que essa para nós, é muito fácil criticar o outro. Eu acho que a gente tem que pegar aqui e falar, eu quando vou a um lugar, nossa reunião aqui semanal, ou na reunião maior, qual o espírito que me leva àquele lugar? O espírito comunitário de irmandade, de estar juntos, de atravessar o mar, e a sombra, de beber da mesma água e partilhar das mesmas coisas, ou eu vou lá para satisfazer a minha egocidade, para obter um produto, para adquirir um serviço? Eu acho que é essa tensão que está o texto mesmo, chamando a igreja a ser igreja versus a igreja que é idólatra. E a idolatria aqui não é uma idolatria boba de falar, eles adoraram o bezerro. Não é o bezerro, é sendo comer, se divertir e gandaiar. Uma gandaiar espiritualmente, é uma gandaiar espiritual, de narcisismo puro. Eu acho que. Agora, as personalidades têm que ser mantidas. Senão vira tudo cordeirinho, tudo soldadinho. Aí também idolatramos, porque aí também todos são narcisos. Todos vão ser espelho da mesma pessoa. Eu acho que a grande sacada da igreja ou das igrejas é essa não obrigatoriedade ou não. Vou te explicar. De dar uma Liberdade. É isso. De ir ou não ir. Isso. Te respeitarem por isso. Porque o ser humano tem muito disso. Não é todo dia que você acorda com vontade de trabalhar, não é todo dia que você. Domingo, que é uma coisa que para mim eu acho. Hoje, a sociedade moderna, você trabalha muito, mas chega o domingo você quer dormir, cara. Você não quer levantar, no meu caso, por exemplo. Eu quero estar com meu filho, eu quero brincar. É o meu único dia de lazer, vamos dizer assim, para você se dispor. Eu não sei como é que foi a vida das outras pessoas de segunda a sábado, mas o domingo para mim eu não vou Mas perder. você quer saber E não é por isso que eu não estou com Deus, ou não estou. Mas você quer saber uma informação interessante? Ninguém obriga ninguém a ir na igreja, mas a pessoa se auto-obriga na necessidade de, se eu não for, eu estou negligenciando as coisas de Deus. Mas isso não pode existir, mas isso eu acho errado. Eu acho errado. Eu acho a pessoa se sentir mal. Não foi isso que Jesus veio botar, porque se eu não for, a gente vai cair na idolatria. Se eu não for lá na igreja, eu me sinto mal, cometi um pecado. Exato, é uma idolatria. É uma idolatria você ir todo domingo de manhã, fazer todo não sei o quê. Eu vou dar um exemplo, ela não pode até ficar chateada, mas o pai dela, ultimamente, está indo todo domingo. Eu sei que eles estão num trabalho legal, mas está indo todo domingo. Ele está esquecendo da família, ele está esquecendo de nós, ele está esquecendo de passear, está esquecendo de desfrutar a vida, e fica um negócio meio que... Não, mas ele também tem um, de repente... Ele quer comprometimento, tem um comprometimento. Então, mas para ele vai num momento tá servindo. Mas eu não enxergo isso como uma coisa sã. Aquilo que a gente falou dos pastores trocarem, uma vez vai um, outra vez vai outro, né?
ter você vai no domingo, vai na igreja, vê e tal, outra vez você não está afim de ir, essa grande coisa e não se sentir culpado por isso. Mas, João, às vezes a pessoa chega num amadurecimento que ela passa a ter esse convívio entre os outros, então ela tem a necessidade de querer ir. Que nem tem pessoas assim de idade que marcam encontros. Tá, você faz bem, então concordo. A pessoa se vai por se sentir bem, tudo bem. Mas Então, mas eu acho que não isso ser que uma tá opção falando, para a gente se sente culpado, porque parece que aquele momento você tem que estar fazendo aquilo. Eu acho que, Mas só- para encerrar, desculpa, Deixa eu fazer uma colocação, mas tem que ir um lado, né? Uma vez o Ed falou uma coisa lá, falou assim, ó, o cara tá querendo ir no jogo de futebol, e aí tem um Tem que ir na igreja. culto, ele é na igreja, né? E ele falando sobre isso, eu acho isso mesmo. Você tá afim do jogo de futebol, cara, vai no jogo de futebol. meu pai falava assim, é melhor você estar no jogo de futebol pensando em Deus do que estar na igreja pensando no futebol. É sério, ele falava É isso. legal isso. Mas acho que esse é um bom parâmetro para balizar isso, mas a gente julgar se pro cara tá fazendo isso não é o que o cara quer. Tem que agir. De repente ele tá querendo, né? Mas se todo mundo pensar igual eu, a igreja quebra. Não sei se você está me Não, entendendo. não. Você Não, pode dizer, não vai vai não quer, dizer. vai não sei o que lá. Não. Eu acho que eu posso estar errado no meu modo de pensar, mas É claro que a maioria dos pastores nunca falaria isso. nunca falaria isso, claro. O Ed falou, por exemplo, no culto, ele falou, pô, Ele vem falou aqui de manhã e à noite, meu, você não cansa. Olhando pro Hamilton. Não, ele contou Domingo à noite tem um aprendiz lá que foi ele contou isso Você no que tem duas churrasco, né? Que filhas ele estava no pequenas, churrasco, não sei o que. E a sua mulher Enquanto está o em pessoal casa estava lá no agora, pastor, nesse ele se domingo, arrancou pra se divertir. Ele Lembra que ele falou? tava no, tipo, um retiro. Um retiro, né? Aí domingão, sábado, sol de manhã cedo. Só querendo cantar corinha, ele não pode jogar futebol. Então acho que isso é reprimir a pessoa estar na igreja. Eu me lembro de pequeno, meu pai, minha mãe lá, sentava na cadeira, ver a missa para mim, eu estava lá, eu estava pensando em capipa, estava pensando com meus amigos, estava pensando, não sei se é uma coisa. Por causa da Não, mas- linguagem. Foi um momento, foi uma coisa, um momento, mas. Acho que uma das coisas interessantes, né, no nosso conceito é que você realmente só se participa só quando você acha que aquilo é legal para você, né? Então, não é uma coisa do tipo, vou achar que ter obrigação, né? Eu acho que tem muito essa coisa, é importante você enxergar que eu acho que eu sinto, como você não gosta, e eu tinha essa leitura antigamente, por isso talvez seja isso, não sei se é isso. Eu tinha essa relação de, porra, igreja, cara, coisa chata, não sei o que tal, eu quero ir, quero fazer outra coisa, quero jogar bola, quero fazer. E eu acho que não, e hoje eu tenho vontade de ir na igreja. Não sei se, como eu não consigo ir todos os finais de semana, mas nos que eu estou em São Paulo, Você vai, eu tudo vou. bem. Eu não Você quero falou, perder. Mas você não vai assim. deixar de ir no teu fim de semana, que você tem um negócio legal Então, pra ir na igreja. não. E a gente vê muito isso às vezes. O cara quando idolatra, o culto é tal horário, não sei o que. Você vê o cara larga a vida pra estar lá naquele tal horário. Eu acho que aí é da pessoa, mas ela virou uma idólatra, porque se ela não for, ela se sente culpada. Eu acho chato isso. Por exemplo, eu vou na maioria dos cultos e eu não me sinto Então, culpada. Mas aí é guarda porque você, a gente tá falando de personalidade. Você está fazendo a leitura como por culpa, não necessariamente. Eu vou porque é minha prioridade. Eu reservo os domingos de manhã e de noite para ir, porque o culto é legal para mim, ponto. É um ponto de vista seu. Agora, Mas quando você porque- tem um compromisso no domingo, você Não, se sente domingo culpada. eu estava gripada, eu fiquei, dormi. É isso. Né? É isso que Diferente, ele tá falando. verdade. Agora, Você sim, vai porque gosta. mas o que eu estou ressaltando Mas é eu a acho sua que tem leitura de gente que é sempre culpa. Não é Não, culpa. mas é que o não ir se sentir culpado. Então, Se eu for, estou bem, se eu não estou bem, às vezes que treina. mas- Agora, aquelas pessoas que se sentem, que você se sentiu culpado quando você não foi. Não, Para você, está perfeito como está. Agora a gente analisa É de uma outras, opção. mas da gente que não Essa é uma questão Né? de estilo, se João. Cada um sente tem culpada, prioridade. provavelmente. Só para
pessoa quando se Para a sente gente culpada, fechar aqui, depois o Marcos vai comentar, se quiser comentar mais alguma coisa, mas eu lembro aqui que Paulo está dizendo, quando ele conta a história lá do povo de Moisés, ele fala, olha, Cristo estava lá. E então eu quero fechar dizendo isso, que aquele povo, ele estava lá no deserto, naquela comunhão, e eles não perceberam Deus ali, né? Ou se esqueceram de Deus, mas Deus estava lá. Isso estava todo o tempo com eles. E o que eu trago para nós é isso, que a gente não se esqueça que a nossa comunhão como igreja só tem valor se Cristo estiver lá, se Deus estiver presente, né? Porque senão é idolatria. Se a gente não estiver focado, ou não tiver como expectativa ter uma experiência com Deus, é muito provável que a gente esteja com o nosso foco em alguma idolatria, qualquer que seja, ou seja da culpa, ou de satisfação pessoal, ou da idolatrar o que está falando, o que deixou de falar. Mas eu acho que é isso. Quando nós estamos em comunidade, vamos nos lembrar também que a razão que estamos aqui é a presença de Deus. E aí nós corremos menos risco de nos tornarmos idólatras quando nós priorizarmos Deus no nosso meio, entendemos que Ele está no nosso meio. Você não vai ler até o 13? Não, eu acho que por aqui está. Não sei se o Marcos. Eu acho que não tem. Também acho que você me provocou agora. Eu ia ficar colocando mais Tá bom. algumas coisas. Levantei a bola. Não, porque o Sérgio falou uma coisa, e aí eu fiquei pensando, né? A gente está discutindo igreja, e não percamos de sentido que nós estamos lendo a partir do capítulo 3, que ele diz que nós estamos erguendo um edifício, que o edifício somos nós. A igreja é gente, né? Eu acho que essa mudança de foco que é importante. Aí, o segundo ponto, aí é o que você falou. Eles estavam em trânsito. Aqui, quando Paulo está levantando essa bola, ele não está falando que eles estavam indo domingo no templo, sábado, ou o que for. Eles estavam no meio do deserto e Cristo estava no meio do caminho. Eu acho que essa é a grande questão da comunidade eclesiástica, dessa coinonia, desse negócio chamado igreja, estamos no caminho, estamos andando. Aliás, igreja é um texto que é uma palavra que surge como instituição muito tempo depois, porque eles eram chamados de o caminho, né? Sem querer fazer propaganda do Berlantinho, do Caio Fábio, mas eles se chamavam como o caminho. Por quê? Porque eles iam andando. E no que andando, eles iam tendo relacionamentos. E nesse meio do relacionamento, eles tinham um fundamento. Olha aqui, o fundamento é essa rocha que ele chama de Cristo, que os seguia. Engraçado, essa é uma coisa, um dia eu escrevi um texto sobre isso, esqueci o que eu escrevi, mas é engraçado que a rocha seguia o povo. Eu nunca vi rocha andar, né? E Paulo usa essa metáfora, que a rocha seguia os caras enquanto eles caminhavam. Isso é uma coisa que só daí dá para a gente falar horas, né? E eu acho que esse é o enfoque. Quando nós nos prendemos a lugares, quando nós nos prendemos a ritos, quando nós nos prendemos a instituições, a valores outros que não o Deus que está no caminho conosco, e a experiência se dá nesse caminhar, então nós começamos a idolatrar aquelas situações. Agora, quando Cristo está no caminho conosco, eu tenho, como a Isley falou, eu tenho liberdade de todo domingo à noite, reservado das 7 às 10, das 6, porque não importa, Deus está comigo no caminho, e naquele momento eu marquei um compromisso nesse meu caminhar com as pessoas. Então eu acho que quando a gente tem essa liberdade de trânsito, eu quebro com as idolatrias, quebro com as imoralidades, quebro com os murmúrios, que é o que Paulo está
levantando aqui, né? E entro nessa dimensão eclesiástica da coisa, de koinonia, ou seja, essa dimensão de igreja e de comunidade. Onde eu posso, olha, Isley, vamos nos ver lá na IBAB domingo? Vamos, aí a gente bate papo sobre aquele assunto. É um ponto de referência, que pode ser também, Mônica, vamos almoçar, porque pô, a gente precisava falar tal assunto, e tal dia a gente já... Ou quando começa a trocar, né? Você vai e dá, como eu te falo, passa a ser um trabalho que você quer dar às pessoas carentes, passa a ser um ato de você... E aí você tem que Um estar sempre lá. meio de meio de potência, você. como o Vitor, né? No início nós discutimos, vamos sair da IBAB ou não? Vamos ficar na IBAB. Por quê? Porque potencializa um recurso. Isso vai expandir mais rápido. Então, vale a pena esse tipo de meio como um caminho. Agora, quando a IBAB se torna o caminho, idolatrei. Não, mas aí eu acho que tem uma dificuldade muito grande aí, porque tem eu acho que um grande contrassenso aí. O seguinte, então, igreja, além dessa relação direta com Deus, é a relação com os irmãos, certo? E por exemplo, nós poderíamos falar aqui, essa é a única e exclusiva igreja nossa, sem problema nenhum, eu acho. Agora, eu acho que a maioria das pessoas não tem essa oportunidade de ter essa igreja, eu acho que é a mais verdadeira possível. Então, nós temos que voltar no capítulo 8 e 9 e reler, principalmente o 9, quando Paulo diz: fiz-me como que debaixo da lei, com aqueles que estavam debaixo da lei, para ganhá-los. Fiz-me livre, embora estando debaixo da lei de Cristo, para os livres. Fiz-me grego para os gregos, judeu para com os judeus. Ou seja, nós idolatraríamos também se nós criticássemos a IBAB como instituição. O Ed é um absurdo aquilo. Ele já caiu a ficha dele. Por que ele fica com aquele negócio? Tem que deixar aquilo e criar comunidades. Pronto, eu desprezei aquelas pessoas que precisam daquele ponto de encontro. Então é necessário, isso que eu estou falando, ele potencializa um tipo de discurso e portanto a gente tem que apoiar. Mas o momento que eu digo que Deus só está a partir desse tipo de reunião, eu também idolatrei. Os dois lados são. Agora, qual é a minha liberdade? Eu posso estar lá, como posso não estar. Vamos inverter o lado da moeda. A gente pode também fazer essa igreja aqui idolatrando. Pode não, fazer eu isso. só eu estando lá, com meus amigos que eu escolho, Se chegar um cara diferente aqui dentro do Exatamente, idolatra. E fala, olha, Deus só está num tipo de comunidade pequena onde nós podemos ser transparentes. Não, e nós escolhemos quem. Aí é narcisismo. Aí é pior ainda, é narcisismo puro. Então, o grande lance que eu acho é esse, da liberdade de eu estar em qualquer lugar, mas com o compromisso de estar debaixo da lei de Cristo, que é essa koinonia eclesiástica. Ou seja, esse estar juntos em comunidade. Se bem que eu acho que essa igreja pequena aqui, ela traz muito mais da forma genuína de igreja, porque o Ari vai fazer uma cirurgia, nós estamos todos pensando e pedindo por ele. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai fazer uma cirurgia, mas se eu encontrar o Ari na IBAB, sentado do lado da minha cadeira, eu vou falar boa noite, até logo. Ou tudo bem, né? Tudo bem, né? Não, eu acho isso engraçado, mas umas coisas, não sei se agora vai ser mais difícil. Eu já fui numa igreja, eu mexer, o cara chegar lá e falar, gente, pega o teu cara do teu lado aí, abraça o cara, Não, ainda falar que você o ama é fácil, agora fala assim, vira pro cara do teu lado e fala, me perdoe. Você fala, o que eu fiz? Vamos lá. Eu te amo, gente. Acho que essa hora é a hora perfeita que eu vejo isso. O cara queria tanto que todo mundo tivesse essa relação e tal. Mas é artificial. Não dá pra fazer. Não dá. Mas por outro lado, esse tipo de comunidade pequena aqui não daria o Vila criar.